Salve, salve torcedor São Paulino, estamos chegando aqui para mais um pós-jogo do nosso canal Mário Filho Tricolor, né? Mais um jogo que o São Paulo fez pelo Campeonato Brasileiro e infelizmente uma derrota para o Cuiabá, 1-0 para o Cuiabá, né? Num jogo péssimo que o São Paulo fez, jogo muito fraco tecnicamente, com inúmeros erros, mas vamos falar assim, né? Eu não vou crucificar o Zubeldia, até porque o histórico é ótimo, uma derrota em 12 jogos, né? Invencibilidade, né? Incluindo o jogo contra o Atlético Goianiense, que ele não estava ainda, mas não dá para passar pano, na minha opinião ele escalou mal, ele mexeu mais ou menos. Então o São Paulo perde a invencibilidade com o Zubeldia e não é para tacar pedra por enquanto, não é para desesperar, mas assim, o Zubeldia precisa melhorar. Já é o terceiro jogo que o São Paulo joga muito mal. O São Paulo não jogou nada nos últimos 3 jogos, né? São 2 empates e uma derrota. Então não tem como falar que esse pedaço, esses 3 jogos está bom. Não tem como falar. Não vou crucificar ele, mas ele precisa ser criticado. A gente já pode criticar, né? Porque, daqui a pouco, você não pode criticar, só foi uma derrota. Vamos criticar sim, quando tem que criticar. Perdeu, vai ser criticado. Ou quer que eu faça o quê? Que eu aplauda? Perdeu, vou aplaudir aqui. Não, tá tudo certo, beleza, né? Comemorar a derrota. Isso daí não existe, né? A gente já sofreu muito já na mão de outros técnicos, né? Eu não tinha canal ainda, então eu não vou me estressar ainda, né? É uma derrota, porém já 2 empates, mas o Zubeldia tem que abrir o olho, cara. Abrir o olho, porque o que pra mim parece é que o São Paulo tá perdendo intensidade, tá perdendo força, né? Sabe? Não mete aquela pressão. Fez até uma pressão contra o Internacional no final do jogo, mas hoje qual que foi a pressão que o São Paulo fez? Nenhuma, não teve pressão em momento algum. Então o time não desenvolveu o futebol, foi um futebol todo travado, com inúmeros erros de passe, muito erro de finalização, erro de cruzamento. Assim, foi um jogo tecnicamente péssimo do São Paulo, mas péssimo mesmo, muito ruim, muito fraco. E em casa, cara, com a torcida lá, como que o São Paulo perde pro Cuiabá, inclusive? Se você fala, não, é um time mais forte, não. O Cuiabá tá lá embaixo e o São Paulo consegue perder. Foi 1-0? Tá, foi 1-0, mas perdeu. E perdeu um time lá de baixo. Então não dá pra ficar, não tem como comemorar, não tem como bater palma, não tem como ficar passando pano pro Zubeldia, porque ele tem um histórico ok, mas perdeu, vai ser criticado. Não tem essa. Né? O início do jogo, São Paulo não foi bem e até o final, cara, teve algumas chances aqui, teve outras chances ali. O Cuiabá, nossa, o São Paulo tomou apavoro do Jonathan Cafu, cara. Pelo amor de Deus, Jonathan Cafu, ele já jogou no São Paulo, vocês lembram, né? O jogador horroroso. Aí depois foi pro Corinthians, foi um monte de situações que esse jogador teve, agora tá lá no Cuiabá e fez um apavoro lá, um salseiro lá no canto. Não tem condições de perder assim para o Cuiabá. É lógico que uma hora o São Paulo ia perder. Não tem essa, ia perder para alguém. E perdeu pro Cuiabá. Tá certo, melhor que ter perdido pro Corinthians, mas perdeu pro Cuiabá. É um time fraco, gente, é um time fraco, não tem como falar. É um time fraco, então não é aceitável uma derrota dessa. Ainda mais porque o time do São Paulo é muito melhor que o time do Cuiabá, então não poderia perder. Eu vou passar a escalação para vocês, né? E depois eu vou comentar e colocar as notas, porque essa derrota, olha, derrota é totalmente indesejada e o Zubeldia vai ter que melhorar a escalação dele e mudanças também. Cara, não tá bom. Iniciou com o Jandrei, né? Arboleda, Diego Costa e Igor Vinícius. E na outra lateral esquerda, Wellington. Aí ele entrou com Alisson e Galopo. Já para mim foi um erro aí.
Depois, Michel Araújo, Wellington Rato, Luciano e Caleri. Essa escalação eu não gostei. Não gostei de ter... Por que colocou o Galopo? Por que colocou o Galopo e recuou o Alisson? O Alisson não é primeiro volante. Que é isso, Zubeldia? O Alisson não é primeiro volante. Então tava jogando com 4, né, a zaga e os 2 laterais. O Alisson nunca foi primeiro volante. Já tá com invenção. Tinha o Luiz Gustavo, que entrou depois. Por que não pôs o Luiz Gustavo desde o começo? Ele é titular. Jogou contra o Corinthians, né? Aí colocou o Alisson fora de posição para colocar o Galopo. Aí o Galopo não foi bem também, porque o Galopo nem é volante, o Galopo é meia. E aí aí já desarranjou tudo. E aí colocou o Michel Araújo de um lado, o Wellington Rato do outro. Aí colocou o Michel Araújo de um lado, o Wellington Rato do outro, e aí o Luciano no meio no meio, e aí o Caleri de centroavante. Cara, não dá certo isso, não tem como dar certo. Não tem condições de dar certo isso daí. Primeiro, porque o Alisson tá fora de posição, como eu falei. O Galopo também, porque ele não é volante, cara. Ele já atuou já, mas ele não é volante, ele é meia. Ele é meia para ir para frente. Então ele não... O Galopo foi horrível hoje, horrível. Aí colocou o Wellington Rato de um lado e o Michel Araújo. E o Luciano de novo, meio no meio ali, cara, perdido. O Luciano também não jogou absolutamente nada. E o Caleri lá sozinho, isolado, solitário, lá na frente. Não vai dar certo. É muito difícil dar certo uma coisa dessa, né? Então fica a crítica ao Zubeldia. Não foi bem, não escalou bem. Muito mal a escalação. Não tinha como dar certo. Tinha que ter entrado com o Lucas direto já, no lugar do Luciano aí, e não ter colocado o Galopo para trazer o Alisson para trás. Não dava para fazer isso. Então, Jandrei, ele não teve culpa nenhuma no gol, né? Não comprometeu. Às vezes ele dá aquela saída de bola assim, a gente fica meio apreensivo, mas nota 6 para o Jandrei. Não comprometeu, também não fez muito destaque. Arboleda e Diego Costa. A zaga tomou esse gol aí, nota 5 para os dois, não tem como passar, não tem como ter nota alta, então nota 5 para os dois. Igor Vinícius tentou aqui e ali, fez alguns cruzamentos certos, mas é aquele negócio, é Igor Vinícius, né? Então nota 6,5 para o Igor Vinícius. O Wellington também nota 6,5, tentou, mas também não teve efetividade. Alisson não jogou bem para mim, jogou fora de posição, também a culpa é do Zubeldia, então nota 5 para o Alisson. Galopo jogou extremamente mal, fora de tempo, chegando atrasado, chegava na marcação, o cara já tinha passado por ele, várias vezes isso aconteceu, ele dá o bote e fica caído no chão, então nota 2 para o Galopo, muito mal. E escalado fora de posição de novo, né, Zubeldia? Fora de posição. O Michel Araújo não fez nada também, não jogou bem. Não sei se o Michel Araújo tem que jogar por aquele lado, mas o Zubeldia vai ter que dar um jeito. Então, Michel Araújo, nota 6, estourando, nota 6. O Wellington Rato, nota 6 também, tentou alguma coisa aqui e ali, mas também não foi bem. Luciano, péssimo, horrível, não acertou nada, horroroso, jogando de meia no começo do jogo. E aí depois que o Lucas entrou, deu uma mudada ali, mas muito ruim. Nota 2 também, igual o Galopo, muito mal, muito ruim o senhor Luciano. O Caleri, o que eu vou falar do Caleri? O cara tá passando fome lá na frente, o cara tá isolado, tá solitário, cara. O cara tá, olha, parece que ele tá no meio do deserto, cara. Não vem uma bola boa, não vem nada. Que culpa o cara tem? Então, nota 6,5 pro Caleri. Pela força dele, pela garra, pela entrega, nota 6,5. Mas você viu que ninguém passou de 6,5, né? O 6,5 foi o teto. Não tem como passar disso, né? Aí depois entrou o Ferreirinha, não fez nada no lugar do Alisson, não fez nada, não vai pra cima, não chuta. Não sei o que aconteceu com o Ferreirinha, parece que esqueceu, começou bem, e aí simplesmente o cara não vai mais pra cima, não chuta, não faz nada, né? Não levanta a cabeça para cruzar, para tocar direito. Então, nota 4 para o Ferreirinha. Luiz Gustavo entrou, devia ter entrado de titular, né? Tentou organizar ali, mas também
sem muita efetividade, nota 6 para o Luiz Gustavo. Nestor entrou, também não fez absolutamente nada, Nestor, né? Tava indo bem, mas parece que já caiu no marasmo. Olha, o São Paulo tá preocupante, gente, né? Não é desesperador, mas a gente já tem que ligar o alerta. Tem que ligar o alerta porque a gente já sofreu muito. Nestor, então, nota 5 pro Nestor. O Lucas entrou, tentou alguma coisa ali, mas sem sucesso também. Eu já falei, Lucas, tem que chutar de fora da área, cara. Às vezes abre para você e você quer tocar, em vez de você chutar, né? Eu já tô falando isso em alguns vídeos. Tá de frente, Lucas, chuta pro gol que você faz o gol. Igual você já fez em outros jogos. Então, nota 6 pro Lucas, nada mais que isso. E o William Gomes entrou lá, tomou um cartão amarelo, não fez nada esse guri. Nem vou exigir muito dele, mas não fez nada. Mas a gurizada tem oportunidade, vou entrar, vou fazer um salseiro, vou fazer um regaço aqui na ponta. Fez absolutamente nada. Então, nota 5 pro William Gomes também. Então, ninguém passou de 6,5, 6,5 foi o teto. Infelizmente, muito ruim a atuação do São Paulo. Não tem como defender, não há defesa para essa atuação. A gente não vai se desesperar, claro que não, mas a gente tem que levantar a antena, né, ficar bem sintonizada para a gente não perder o foco, não perder o radar, cara. Porque começa assim, aí é um empate aqui, outro empate ali, é uma derrota. Aí daqui a pouco outro empate, uma vitória, outro empate, aí é assim que começa. É desse jeito que começa e aí daqui a pouco nós estamos já aqui desesperados arrancando os cabelos, né? O Zubeldia, não tem como falar que você foi bem, Zubeldia, nota 4 para o Zubeldia, mal na escalação e as trocas não fizeram nenhum efeito, então nota 4 para o Zubeldia, não foi bem hoje, infelizmente, mas ainda tem crédito, e com certeza tem crédito, então não tenho que crucificar o trabalho dele por causa de uma derrota, né? Mas vamos ficar esperto, porque o problema não é só a derrota de hoje, o problema já é os 2 jogos para trás, foram 2 empates em que o São Paulo não jogou bem, contra o Internacional e contra o Corinthians. Então isso daí tem que ser motivo de preocupação. E aí eu lembro daquele negócio, pausa da data FIFA. Os times vão ficar uma semana, né, da seleção, uma semana sem treinar, um pouco mais, né, de uma semana sem treinar não, sem jogar. Aí o que acontece? O time volta pior. É impressionante, tem mais tempo, aí joga pior. E aí os técnicos ficam sempre pedindo tempo para treinar, Aí tem o tempo para treinar, volta muito pior. Então tem que observar isso daí e que o próximo jogo a gente venha melhorar, né? Pra gente conseguir vencer. O próximo jogo é sábado contra o Vasco, hein? Lá em São Januário. O Vasco não ganha de ninguém. O Vasco não ganha de ninguém, nem dentro e fora de casa, né? Inclusive perdeu para o Juventude hoje. Vamos ver o que o São Paulo vai fazer. Tem que chegar lá em São Januário e ganhar. O time do Vasco é um time terrível. É no nível do Cuiabá para baixo. É um time horroroso, está na zona de rebaixamento. Então não tem conversa. Me desculpe os vascaínos, se tiver algum vascaíno que assiste, mas o time do Vasco é péssimo, horroroso. Igual o time do Corinthians. É horrível também. Então o São Paulo tinha que ter ganhado do Corinthians. Tinha que ter ganhado hoje, tinha que ter ganhado do Internacional, que foi prejudicado, e vai ter que ganhar do Vasco, né? Porque mais uma derrota ou um empate, principalmente uma derrota, aí a gente tem que começar a cobrar mais veemente, hein, senhor Zubeldia, né? Então eu peço que vocês deem um like nesse vídeo, se inscrevam no canal para contribuir com o nosso crescimento e faça o compartilhamento do vídeo com os outros São Paulinos que você conhece. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo.